eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta e vou te falar um pouquinho agora sobre hérnia de disco. Eu tenho que te explicar como funciona o processo. Aqui está uma coluna vertebral, um modelo de coluna vertebral, onde você está vendo aqui branquinho as vértebras e aqui nessa densidade entre cada vértebra está o disco. O disco tem sua conformação natural, rica em colágeno, elastina, fibronectina, proteoglicanos, que dão densidade a esse disco para ele se deformar com as atividades do dia a dia. Quando você está sentado como eu aqui agora, quando você está correndo, quando você está agachando, quando você está caminhando em pé, o disco assume formas específicas para distribuir a carga na coluna. E aí eu tenho que te falar o seguinte: com a idade, com o avançar da idade, esses discos vão perdendo hidratação, colágeno, fibronectina, elastina e proteoglicanos e vão piorando a sua capacidade de absorção de carga. Com o avançar da idade também, esses discos que você está vendo aqui, eles podem ficar assim, prolapsados, como esse disco aqui, que está entre L3 e L4, que você pode perceber. Aqui está em vermelho, mas não se assuste. Isso aqui seria um modelo hipotético do que é de fato a hérnia de disco. Você está vendo aqui que nesse espaço que está aqui a hérnia, existe um nervinho. E esse nervinho, a depender do nível da coluna que ele saia, ele vai para uma região específica. Então eu posso ter uma hérnia comprimindo de forma real o nervo que sai da coluna e vai para frente da coxa, e você tem aquela dor irradiada na virilha e na coxa. Eu posso ter uma hérnia comprimindo a raiz do nervo que vai por trás da coxa, que é aquela famosa chamada dor ciática, né? Que ela irradia para o bumbum, fica bem forte no bumbum, desce para a coxa, às vezes ultrapassa o joelho, vai para a batata. O paciente sente pressão, peso, ardência, queimação, dormência, formigamento, pensa às vezes até que vai morrer por causa disso. Pessoal, não, você não vai morrer por causa da hérnia de disco, e eu vou te explicar por quê. Aí isso assusta, né? Quando você vê assim todos os discos normais, branquinhos, e aí você vê um disco herniado aqui, isso te assusta. Meu Deus, por que minha coluna tá assim? E aí eu tenho que te falar que isso é natural. Por que que é natural? Eu tô aqui com a tela do celular, eu vou deixar o link do artigo nos stories para você clicar no link e você ver as informações que eu tô passando aqui agora, tá bom? Essa aqui é uma revisão sistemática publicada por Brigitte et al. É de 2015, tá? Essa revisão sistemática, ele busca achados de exames de imagem em populações que nunca tiveram dor. Esse estudo foi feito com 3.110 pessoas que nunca tiveram dor. E olha só, da faixa etária de 20 até 80 anos, quanto mais avançada é a idade, maior é a prevalência de achados anormais no exame de imagem. Quais seriam esses achados anormais? Degeneração discal, abaulamento discal, protusão discal, hérnia de disco, desidratação discal, espondilodiscoartrose e espondilolistese. Perceba, essa revisão sistemática mostra em 3.110 pessoas que nunca tiveram dor esses achados assustadores do exame de imagem. Por que que eu estou te falando? Por que que eu estou usando esse artigo para te mostrar que não é o que eu acho, é o que a ciência mostra? Porque existem pacientes que têm hérnia de disco que eles ficam altamente catastrofizados pelo exame de imagem. Então, se você pegar uma população que nunca teve dor, você vai achar esse bonequinho vermelhinho aqui. Só que não necessariamente ele está pressionando o nervo e irradiando dor para a perna. Por quê? Ele é apenas um tecido de um tipo de dor específica, discogênica, que faz com que essa dor desça para sua perna. Mas aqui nesse buraquinho, ó, que sai o nervo, esse espaço não é vazio. Esse espaço tem ligamento, tem cápsula, tem gordura, tem vaso. Esse espaço é extremamente estreito e extremamente adaptável morfologicamente através de movimentos. Por que que eu tô te falando isso? Porque às vezes você acredita que quando você tem uma crise de hérnia, que você não está aguentando ficar em pé, que você não está aguentando ficar sentado, que você tem que deitar e jogar a perna para cima, você acredita que você tem alguma coisa grave. E aí eu preciso te explicar que um
1% ou menos, eu estou dizendo 1% ou menos dessas condições de crise de coluna são de fato algo grave e são de fato algo que precisam de uma intervenção cirúrgica imediata. Mas, Caio, quais são os sinais de que realmente meu problema é preocupante e que eu preciso consultar um ortopedista, cirurgião de coluna, para talvez fazer a cirurgia? Eu vou te dizer isso agora. Quando essa compressão do nervo é real, que bate aqui no nervo e comprime e tira a oxigenação e o fluxo nervoso que desce para a perna, a vascularização também, o que o paciente sente? Além de dor irradiada abaixo do joelho, o paciente sente peso, ardência, queimação, formigamento, dormência. Quando essa compressão é real, o paciente perde a força da ponta do pé. Isso é, você está urrando de dor aí, achando que vai morrer. Se segura na porta, na cadeira e fica na ponta do pé. Se você conseguiu, essa compressão muito provavelmente não é radicular. Essa compressão não está afetando a raiz do nervo ao ponto de tirar sua capacidade de levantar a pontinha do pé nem ficar na ponta dos pés. Então fique em pé no calcanhar. Você consegue ficar em pé no calcanhar, segurando na parede, segurando em cadeira? Se você consegue, respira e se despreocupa, por mais que a dor esteja intensa. Se despreocupa, porque é um sinal que o seu miótomo, a área do nervo correspondente ao músculo, está preservado. Você não tem um déficit neurológico progressivo, ok? Isso é um bom sinal. O que o paciente sente também? Abaixo do joelho, ele perde a sensibilidade. Ah, Caio, eu estou sentindo aqui a lateral da perna menos do que a direita, menos do que a esquerda. Não. Você veste uma calça jeans e você sente a calça jeans na sua perna de um lado e não sente do outro lado. Você perde a sensibilidade. Porque quando esse nervinho sai daqui, ó, ele se divide em dois. Um motor que move aquele músculo e um sensitivo que faz você sentir a região da pele. Então, quando a compressão é real, você perde a sensibilidade. Uma outra coisa, seja médico ortopedista, seja médico anestesiologista, seja fisioterapeuta, RPG, pilates, músculo esquelético, osteopata, todos esses profissionais aprendem a avaliar os reflexos. Então o profissional vai pegar um martelinho como esse aqui, ó, e ele vai dar uma porradinha no seu joelho, no tendão patelar. E você não pode dar uma bicuda, você não pode ter hiperreflexia. O fisioterapeuta, o profissional da saúde, ele vai fazer isso aqui, ó, lá no seu tornozelo, no tendão de Aquileu. E você não pode ter esse reflexo mantido, de hiperreflexia. Então, quando você não tem déficit de força progressivo, quando você não tem hiperreflexia, quando você não tem déficit de sensibilidade, perda de sensibilidade, e quando você não tem tensão neural adversa, isto é, você está deitado, o profissional que te avaliou deitou você, levantou a sua perna passivamente, ou seja, você não fez força, ele carregou a sua perna e você não sentiu a sua dor ser reproduzida. Isto é, a raiz do nervo pela qual a gente acabou de explicar que passa por aqui, ela não está comprimida ao ponto de você ter uma dor radicular. Ou seja, você não tem 4 sinais de que seu problema é grave, é uma red flag, você de fato precisa de uma intervenção cirúrgica, intervencionista em dor, ou, vamos dizer, um bloqueio transforaminal com anestesiologista. Beleza? Além desses 4 sinais, o que você pode se despreocupar? Quando você tem febre junto com a dor de coluna, é um possível sinal de infecção. Quando você está perdendo peso sem razão, sua dieta está a mesma, seu nível de atividade está o mesmo, e você segue perdendo peso, é sinal que você precisa de uma investigação médica profunda. Então, quando você tem incontinência urinária, que é um dado que muito paciente omite quando ele procura um serviço especializado para tratar dor de coluna. E aí, bexiga e intestino tá ok? Tá conseguindo prender o xixi normal? As fezes tá conseguindo prender normal? Às vezes o paciente tem incontinência ou urgência urinária, incontinência ou urgência fecal e ele não fala com você. E tá tudo bem, é uma questão cultural, não sei se é daqui do Brasil, mas isso pode acontecer. Porque a raiz do nervo pela qual
a hérnia está comprimindo, ela não desce só para a perna, ela vem aqui para frente, para a pelve. Então ele pode pegar nervos, pudendo, gênito femoral, ilho hipogástrico, todos eles saem daqui e vêm para a região de pelve. Então é aquela mulher que tem uma cólica absurda que acha que é endometriose, é aquele cara que está com disfunção erétil e dor no ato sexual, que acha que é alguma coisa psicológica ou que a testosterona está baixa e vai no endócrino, vai no urologista e aí faz todos os exames e não acha nada. Às vezes é só a raiz do nervo que está sendo pressionada por alguma estrutura e está dificultando o comando daquele músculo, dos corpos cavernosos, do intestino, do útero, do endométrio, do ovário, né? É aquela paciente que tem dor na virilha o tempo todo e está achando que estirou o adutor, está achando que tem pubalgia, mas não examinaram a lombar nem o quadril desse paciente para detectar de fato o problema. Muitos problemas cirúrgicos podem ser evitados, mais precisamente, segundo o estudo da NASS, da North American Spine Society, 78,4% das cirurgias podem ser evitadas se o paciente passar por uma avaliação musculoesquelética, uma avaliação de movimento que identifique essas rigidez tem plural? Meu Deus, rigidezes? Ia falar uma atrocidade aqui. Que identifique essa rigidez do paciente. Enfim. E agora, pessoal, trazendo essas informações desse artigo que eu acabei de te mostrar, que é natural você encontrar uma hernia de disco e você não precisa ter medo disso, eu quero trazer as informações de um outro artigo aqui. Um outro artigo que é do Chiu et al., publicado no Clinical Rehab em 2015. Esse aqui é o artigo. O artigo vai estar nos stories com link para você, nem arrasta mais para cima, né? Com link para você clicar e você ter acesso às informações, para você não achar que é algum viés meu, que eu tô te falando tudo isso para te agradar ou para você vir no meu serviço. Eu tô fazendo tudo isso para você evitar uma cirurgia desnecessária e continuar com dor mesmo operado e ter que fazer todo o processo de reabilitação de novo depois da cirurgia, sendo que você pode evitar tudo isso. Então, o que esse artigo mostra? Probabilidade de regressão espontânea das hérnias de disco lombares. É uma revisão sistemática também. Olha só, você há 20 anos atrás fez o exame de imagem e achou o início de hérnia, achou uma protusão discal. Você seguia a vida, você era muito ativa, você fazia academia, fazia tudo. Chegou a pandemia, você começou a entrar em home office, as academias fecharam, você não se adaptou à atividade ao ar livre, você começou a fumar de tanto estresse, você começou a cuidar das atividades escolares do seu filho, que as escolas fecharam também, e aí tudo isso aí colocou você na tomada, beleza? E aí você repetiu, você teve uma crise de dor, foi para emergência, tomou um bocado de medicação, repetiu o ciclo que você já estava fazendo há anos. Toda vez que você tinha uma crise era emergência, remédio, passava um pouquinho, depois não passava mais. Você fez uma nova ressonância e aquela protusão que você tinha achado na ressonância agora virou uma hérnia, de fato. O volume da alteração discal está maior e você acha, meu Deus, a hérnia evoluiu. E aí o que esse artigo traz? Esse artigo traz o seguinte. Tá preparado para o que eu vou falar aí agora? Senta aí na cadeira. Tá sentado? Então pronto. Você pode me chamar de louco, você pode não querer mais me ver, mas eu vou te falar o que a ciência tem mostrado. Quanto maior é a sua hérnia de disco, maior é a chance de reabsorção espontânea. Por que eu tô te falando isso? Porque já foi analisado cientificamente pessoas acompanhadas através de exames de imagem que tinham hérnias altamente volumétricas e não só analisado a história natural, a história do tratamento conservador, como também analisado o desfecho, incapacidade e dor. E aí o que eles concluíram? Eles concluíram que quando você tem uma hérnia muito grande, o seu sistema imunológico começa a fazer macrofagocitose. Existe um processo no nosso corpo chamado quimiotaxia. É como se você abrisse uma ferida na pele,
a ferida entrasse em todo aquele processo de reparo tecidual, né? Fase inflamatória, fase hemorrágica, fase de cicatrização e fase de remodelamento, acontecendo em cerca de 3 semanas. As fases não são bonitinhas didaticamente como eu estou falando. 7 dias hemorrágica, 14 dias inflamatória. Vou deixar o link do artigo nos stories, tá, Thierry? É Chiu et al. 2015. CHIU et al. 2015. The Problem of Spontaneous Regression of Lumbar Herniated Disc. É esse aqui, tá? Vou deixar lá nos stories daqui a pouco, quando terminar a live. Então, analisando os dados desse trabalho, foi mostrado que os pacientes que tinham hérnias gigantes, acontecia um processo de quimiotaxia, que é um processo fisiológico pelo qual você abre uma ferida na pele e passa pelas fases de reparo tecidual, e os macrófagos iam lá degradar, englobar aquele tecido para que aquele tecido voltasse ao normal. Isso se chama história natural da doença. Eu entendo que você está morrendo de dor, eu entendo que você acha que tem algo grave, mas 6 semanas depois dessa crise aí, eu pergunto assim para meus pacientes: e aí, se você soubesse que em 6 semanas, tratando aqui comigo, você está nessa condição, você teria chegado aqui no consultório com aquele desespero, com aquele medo, com aquela baixa autoeficácia, com aquela intolerância à dor, com aquela resistência em aceitar terapia cognitivo-comportamental com uma das nossas psicólogas para lidar melhor com o processo, com a resistência e consultar o anestesiologista que a gente indica para usar uma medicação específica que não é... Hoje eu atendi um paciente e perguntei: mas por que você começou a usar dexametasona? Por que você começou a usar Oxycontin? Né? Falou: é uma receita controlada, como é que você conseguiu? Ah, meu marido usa, tá, eu uso também. Como é que... Enfim, de uma forma arbitrária, o paciente ele acha que porque alguém teve uma experiência positiva com algum tipo de tratamento, ele também vai ter. E não é assim. As coisas são individualizadas. Então, pessoal, eu quero te falar que se você tem uma hérnia gigante, a chance dela ser reabsorvida é muito maior. Se você está em crise, 6 a 8 semanas, a história natural tende a melhorar 60% dos casos. Se você está com a radiculopatia, com aquele teste que eu te falei, que eu levanto sua perna e você reproduz a sua dor, esse teste pode ser falso, porque a gente pode colocar um movimento para você dobrar e mudar seu teste imediatamente. Se esse teste não mudar, se for verdadeiro, eu te digo, em 1 ano, você operando ou não operando, você tem resultado igual. Tem um grande estudo do The New England Journal of Medicine, comparando tratamento conservador de dores ciáticas versus tratamento cirúrgico, e em 12 meses, 86% dos pacientes que fizeram tratamento conservador melhoraram. E tem um outro estudo comparando que pacientes que não fizeram nada também melhoraram. 84, 86% também melhoraram. Caio, eu não tenho 1 ano para esperar. E se eu te disser que o seu problema é como se fosse uma gripe, que não adianta você tomar vitamina C ou ficar sem fazer nada. A vitamina C não adiciona benefícios, não acelera a sua recuperação. Ficar sem fazer nada vai sair da sua gripe. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa do médico, que você não precisa do fisioterapeuta. Mas eu estou dizendo aqui que a gente vai tratar o sintoma do que você sente, não o que você tem. Então, não interessa que a sua imagem tem uma hérnia de disco e que tem lá mielopatia, que tem lá lombociatalgia. Não interessa o seu diagnóstico. A ressonância, ela não vai te ajudar em 99% dos casos. A ressonância só vai ajudar 1% dos casos que tem indicação cirúrgica com aqueles achados que eu te falei. O cara perdeu a força na ponta do pé, perdeu a força no calcanhar, para ficar no calcanhar, perdeu a sensibilidade abaixo do joelho, tem incontinência urinária, o cara tem tensão neural adversa que não muda com o movimento, ele não encontra posição de alívio. A gente testa milhares de movimentos e o paciente não encontra posição de alívio. Eu não estou falando aqui de um movimento que destrave o paciente, que melhore a dor imediatamente. Não. Isso não é mágica. O paciente não encontra a posição de alívio. Ah, mas eu deito e boto a perna para cima, melhoro. Eu deito, rodo o joelho, melhoro. Eu deito de lado, melhoro. Quando eu fico sentado nessa posição X, eu melhoro.
o paciente não encontra a posição de alívio. Esse é o paciente que vai ter que operar. Esse é o paciente que a ressonância vai ajudar. Ainda assim, antes da cirurgia, existe um procedimento que anestesiologistas fazem muito efetivo. Em 46% dos casos, quase metade dos casos, o paciente sai de cirurgia. O paciente vai para uma sala de cirurgia, passa por um processo de anestesia e ela coloca um bloqueio transforaminal lá na raiz do nervo, que pode estar inflamada, e ela faz 2 bloqueios assim no intervalo de 15 dias. Pessoal, não é esses bloqueios fajuto de que qualquer médico faz, não. Bloqueio de veia, bloqueio de plexo, que você está ali no ambulatório mesmo, coloca a injeção e você está medicado. Não, é um bloqueio extremamente complexo, no qual apenas médicos especialistas conseguem fazer. Então, se você tem uma hérnia de disco, e que é esse caso da hérnia verdadeira, que sua dor é sempre abaixo do joelho, que você perdeu força na ponta do pé, perdeu a sensibilidade, está com dificuldade de controlar a urina, está com dificuldade de locomoção, não encontra a posição de alívio, perceba, eu quero que você teste agora 4 movimentos. Eu quero que você dobre para frente, bote a mão no bumbum e dobre para trás, abrace o tronco e desloque o bumbum para o lado, abrace o tronco e desloque o bumbum para o outro. Esses 4 movimentos, eles têm que estar livres, completos e sem dor. Como assim, Caio? Eles têm que estar, ó, você estica e dobra o cotovelo e você não sente nada. Esses 4 movimentos que eu te ensinei tem que estar assim. Aí o que é que você que tem a hérnia verdadeira vai sentir? Dobrar para trás, você vai xingar minha mãe de tanta dor. Dobrar para frente, você quase não alcança o joelho, né? Deslocar para o lado, reproduz sua dor na perna, tem dormência no pé, o bicho pega quando você desloca para o lado. Quando você desloca para o outro, olha, não sinto nada. Geralmente um lado que fecha espaço machuca a raiz e o lado que abre espaço alivia a tensão na raiz. Geralmente, não é regra. Se você testou esses 4 movimentos que eu acabei de falar aí agora na sua crise de hérnia de disco, você vai perceber que várias coisas aconteceram antes de você desencadear uma crise. É o estresse do home office, é o estresse do trabalho, é a empresa que fechou, é o funcionário que você teve que desligar para manter a empresa funcionando durante a pandemia, é a transição de um formato de atendimento que era presencial para um online, é a privação de sono, cigarro, sedentarismo, tudo isso está acontecendo antes da dor aparecer. Aí você não percebeu que dobrar para trás estava difícil, deslogar para o lado machucava, porque você não usa esses movimentos na amplitude final. Você só usa em amplitude média, sentado, dirigindo, pegando seu ônibus, fazendo as tarefas do dia a dia. Você não percebeu o que acontece quando você dobra e vai até o final do movimento. Você não percebeu a rigidez se instalando. Então, assim, seja realista. Não existe tratamento que vai chegar a fazer com que você esteja assim e do nada você consiga fazer isso. Não existe. Pare de procurar remédios milagrosos. Pare de procurar cirurgias solucionadoras. Pare de procurar fisioterapeutas que prometem resultado com uma sessão. O resultado vem de um tratamento. E para esse prognóstico que você tem aí, a gente precisa de no mínimo 8 semanas para te ensinar tudo o que você tem que fazer. E uma coisa muito importante que eu tenho que te falar também é que esses movimentos que estão rígidos, a sua dor só vai melhorar quando a gente desbloquear essas rigidez. E quando a gente desbloquear essa rigidez, vai doer durante o processo. Porque imagine que você fraturou o braço. E aí você engessou o seu braço. Beleza? A luz está ficando ruim. Vamos mudar aqui o cenário para ficar mais claro e vocês enxergarem melhor. Vamos dizer que você engessou seu braço. E aí você está precisando tirar o gesso para mover o braço de novo. Lembra quando você tira o gesso que o músculo de um braço está menor do que o outro? O movimento da articulação está mais duro que o outro? A mesma coisa nesse processo de hérnia de disco com rigidez de movimentação. A mesma coisa. Para você reabilitar o braço, voltar a dobrar, voltar a mexer a mão, você não tem que expor esse cotovelo, esse braço
a movimentos gradativos que vão liberando com o passar do tempo e depois de algumas semanas seu braço está movendo de novo, a força está recuperada de novo. A mesma coisa é o paciente com crise de hernia de disco. Pessoal, se o paciente está com dificuldade de dobrar, se ele não tiver essa capacidade de dobrar novamente, ele nunca vai melhorar. Você pode até encontrar um remédio muito forte, por exemplo, oxicodona, opioide, por exemplo, Restiva, muito médico usa Restiva, adesivo na pele, que o paciente parece que está nas nuvens, o paciente não sente nada, absolutamente nada, o paciente acha que está melhor, porque a medicação está fazendo efeito. Mas deixa eu falar uma coisa para você, enquanto você estiver medicado, testa aqueles movimentos que eu te pedi para ver o que acontece, vê se ainda não está duro, seu cérebro vai assimilar aquele opioide por um pouco tempo. Sabe por quê? Existe um processo em neurofisiologia humana chamado retroalimentação negativa. Quem estudou fisiologia humana vai abrir o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton e Hall e vai lá no capítulo de Sistema Nervoso. No capítulo de Sistema Nervoso você vai ler o processo de retroalimentação negativa. Quem estudou fisiologia por Berne e Levy também vai saber desse processo. Como é que funciona? O seu tálamo, a sua substância cinzenta periaquedutal, os seus gânglios da base, estruturas do cérebro, eles vão liberar analgésicos na sua corrente sanguínea à medida que você precise. Quando você está correndo, que você tem a dor muscular tardia, quando você está malhando, quando você está agachando, quando você faz uma mudança, que você faz uma atividade que não estava preparado e o outro dia fica dolorido, aquela dor vai passando por causa da mediação do cérebro, de produzir analgésico. E aí o que acontece? Quando você coloca um opioide de fora para dentro, utilizando um recurso medicamentoso, o seu cérebro ele não vai gastar energia à toa. Ele vai parar de produzir o que você produzia, porque você está colocando estímulo externo. Então ele fala, opa, por que eu vou liberar analgésico nessa corrente sanguínea se ela já está me dando doses cavalares aqui nas idas da emergência, no adesivo de Restiva, no comprimido do analgésico? Eu vou parar um pouquinho essa produção. Só que aí o paciente fica sem dor e ele continua utilizando o remédio. Ele para o remédio, ele volta no médico porque o remédio não está fazendo mais efeito. O que é que o médico faz? Ou muda a dose, altera a dose, ou troca o princípio ativo da medicação. E aí ele volta a ter o efeito. E ele fica bem, serelepe, alegre, sorridente, achando que ele está melhor. Só que lá o sistema endócrino, neuroendócrino hormonal, já parou de produzir as substâncias que ele precisava. Quando ele desmama o remédio, ele já não tem a capacidade de modulação descendente que ele tinha antes de ter uma crise. E as informações que ele recebe, depois que ele vê aquele exame de imagem, são altamente ameaçadoras, informações do tipo, ó, você não vai nunca mais malhar, você não pode fazer agachamento, você não pode fazer academia, você não pode correr por causa de impacto, se você não operar você corre risco de ficar cadeirante. Enfim, vários pacientes chegam aqui com esses relatos de profissionais de saúde antes de me consultar. E aí, eu não bato de frente com essas ideias, porque quanto mais eu bater de frente com essas ideias no paciente com hernia de disco, a gente gera o backfire effect. Quem é Caio para me falar isso se eu já tenho meu médico de 20 anos que me falou o contrário? Quem é Caio para me falar isso se eu já fui no Einstein e o médico tal me falou isso? Se eu já fui no exterior e lá na Alemanha e lá na Holanda tem muitos profissionais bons, é aquela coisa, né? Valorizar o que a gente tem na nossa... Sempre o de fora é mais valioso. E aí eu não entro em conflito. Como que eu não entro em conflito? Ó, meu paciente com hernia de disco, eu não quero que você acredite no que você no que eu tô te falando. Nem que você acredite no que te falaram. Eu quero que a sua experiência de dor te ensine o que você tem que aprender. Então você vai testar o que eu estou te falando, nem que seja para dizer que não prestou. Então, quando você testar, você vai ter que ser perseverante. Por quê? Como eu te falei, os testes são provocativos e eles tendem a fazer sua dor aparecer para que a gente identifique qual tecido está restrito, bloqueado ou com algum problema. À medida que você for fazendo esses testes, você vai trazer informações no seu retorno aqui para mim, que vai fazer eu mudar os testes, aumentar a força dos testes, utilizar terapia manual, fazer modulação via acupuntura, e a depender de como você traga essa resposta, a gente vai mudar o curso do processo terapêutico. E aí, sem querer
negligenciar toda a sua experiência prévia antes do nosso serviço, eu preciso te falar que muitas vezes você não vai precisar só de mim, só do fisioterapeuta. Às vezes você vai precisar estar em conjunto com o físico e com o anestésio. Porque o anestésio ele vai utilizar medicação específica para você tolerar a fisioterapia. Porque não se engane, se você não fizer a terapia bonito, bonita, você não melhora. A medicação não te dá efeito a longo prazo. A fisioterapia te dá porque ela te ensina o que fazer. Então a gente usa essa medicação que o anestésio passa para você tolerar a fisioterapia e a gente evoluir nos movimentos. A medicação falhou, continua sem tolerar os movimentos, o anestésio já entra com bloqueio. O bloqueio falhou, aí a gente interrompe o processo e cogita a cirurgia. Porque a gente já tentou tudo que é o first line care, a primeira linha de tratamento para hernia de disco. E aí, Caio, de onde é que você tira esse first line care? Se você olhar os guidelines britânico, da APTA, da American Physical Therapy Association, guideline australiano, guideline neozelandês, todos eles preconizam os movimentos primeiro, medicação depois somente se o benefício supera o risco, bloqueio se tiver falha de tratamento conservador. E se a falha do bloqueio mais do tratamento conservador acontecer, aí a cogitação de cirurgia. Então não se engane, muitas vezes a sua dor não tem nada a ver com a hérnia, a sua dor não é nociceptiva, não é um tecido que está ferido lá, que está fazendo você proliferar dor, mas a sua percepção aumentada de dor vai fazer com que você sensibilize o seu cérebro e você entre em uma etapa que a gente chama de dor nociplástica, que gera várias barreiras de recuperação. E aí eu gosto de falar que o copo vai enchendo com o passar da vida. À medida que você está trabalhando demais, está estressado demais, está incapacitado demais, aí você vai viajar com sua esposa, tira a mala do carro, trava a coluna, foi a hérnia de disco. Não, várias coisas estavam enchendo seu copinho. O tirar a mala do carro foi só a gota que fez o copo transbordar. Muitas vezes a gente tem a experiência negativa com esses movimentos e a gente acha que o movimento foi o culpado, mas não. O que estava acontecendo antes? O que estava fazendo o copo transbordar? Ah, Caio, eu acabei de sair de um divórcio. Ah, eu acabei de fechar uma empresa na pandemia. Ah, eu tive um incêndio na minha fábrica, mais 30 funcionários, 2 estão hospitalizados. Como é que está a cabeça desse paciente? Quais são os fatores contextuais e psicossociais que estão influenciando na percepção aumentada da dor? Veja, eu gosto muito de citar o Marcinho Magalhães, vai estar em live com a gente quinta-feira às 8 horas. Para mim, um dos melhores fisioterapeutas do Brasil, que eu tive a honra de fazer cursos com ele. Vai estar com a gente quinta-feira às 8 horas, numa live. Tá? O Nordeste também é ciência, a gente vai falar de profissão, dor e evidência, já estou fazendo a propaganda aqui para você. Eu gosto muito de citar o Marcinho nesse processo, porque é um cara que explica a neurofisiologia da dor como ninguém. Veja bem o que ele soltou na semana passada. Assim como o que você enxerga não é produzido nos olhos, a dor que você está sentindo na coluna não é produzida lá. Na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, não é lá. O olho é só o estímulo de entrada, o input de tudo que está acontecendo ao seu redor. Quando essa visão é processada lá no cérebro, aí é que você entende o que está acontecendo com delays de segundos. Então a mesma coisa é a dor. Não é porque sua dor está aqui, querido, querida, na lombar, com crise lá na perna, que é a lombar que está sendo a culpada da sua dor. Às vezes você está perpetuando esse processo por vários fatores contextuais que você ainda está resistente em aceitar. E aqui a gente não gosta de impor nada. Apesar do nosso discurso, a gente não gosta de impor nada, mas a gente fala assim, ó, veja bem, se você não consegue identificar isso, eu quero você hipervigilante em relação a isso, para você me trazer na sessão passada o que pode estar acontecendo. Ah, Caio, realmente quando eu discuti com um funcionário lá, por causa de um processo lá na empresa, eu senti dor imediatamente, eu não estava fazendo nada, eu estava sentado, parado e a dor veio. Caio, olha só, caramba, eu fui para emergência na crise, morrendo de dor, chorando, e aí a médica me deu uma medicação, com 30 minutos eu estava melhor. Aí eu achei que foi um analgésico, aí fui perguntar para ela, olha o relato dessa paciente para mim, fui perguntar para ela qual foi o remédio que ela deu. 5 miligramas de alprazolam. Agora me explica por que 5 miligramas de alprazolam na emergência, depois de uma crise de coluna identificada, diminuiu sua dor.
Por que um ansiolítico, um antidepressivo está diminuindo sua dor? Porque está agindo no seu cérebro, regulando os níveis de sinapses excitatórias e inibitórias que fazem você modular ou não a dor. Você reduziu bruscamente o nível de ansiedade, você reduziu a dor. Então muitos pacientes chegam com esse relato. Eu pergunto, você lembra qual foi a medicação? Ah, foi um analgésico lá, foi um corticoide, mas não melhorou não. Quando deu, assim, fiquei 3 horas na emergência, me deram outro lá, aí com 30 minutos começou a melhorar. Qual foi esse outro remédio? Nossa, foi um Rivotril, foi um Alprazolam. Então, isso acontece demais e o paciente fica resistente a entender que a dor é produzida no cérebro a partir da detecção de ameaça que você reconhece no ambiente, na circunstância, nas suas interações sociais, a partir do contexto que você vive. Então imagina que um cara muito bem de vida, com 100 funcionários numa grande empresa, num polo Camaçari, do nada a empresa do cara incendeia, do nada 30 feridos, do nada dois internados no hospital e 30 milhões de advogados em cima do cara, tentando responsabilizar o cara vendo a fonte de vida dele ir por água abaixo. Como é que está o cérebro desse cara? Está no 110 ou está no 220? A gente precisa entender o contexto para explicar ao paciente o que é que acontece no fenômeno neurofisiológico de dor. Então, para de falar que essa dor por causa da hernia de disco é por causa de fraqueza de core. Não é. Quem tem dor de coluna já está com core forte demais, super ativado demais. Estudos eletromiográficos já falam isso pra gente através de pesquisa científica. Para de falar que é falta de alongamento, porque o cara com dor ele ganha alongamento e não melhora da dor. A falta de alongamento ela não é um fator que está associado à dor. O alongamento é somente indicado para encurtamento, não para dor. Para de falar que o cara está instável. Quando você que é leigo, não é da área da fisioterapia, escuta. Poxa, vou em Caio. Pô, Caio é muito caro. Não, mas Caio é bom. Vou pagar o serviço de Caio ali para ver o que Caio vai me falar de mim. Aí eu, todo impecado, bonito, né? Roupa social, aí para terminar visto meu jaleco, coloco uma gravatinha aqui, fico com aspecto de autoridade na minha área profissional. Aí eu abro o consultório, recebo você e falo para você assim, ó, você tá com a instabilidade na coluna. O que você entende? Fala aí para mim nos comentários. O que você entende com essa informação? Instabilidade na coluna. Vou te explicar o que você entende intuitivamente de forma irracional. Você está vendo sua coluna aqui? Você entende que tem alguma coisa solta aqui, ó. Tem alguma coisa torcida aqui, ó, fora do lugar. Você entende que tem algo que não está sustentando sua coluna. Irracionalmente você começa a entender que sua coluna está frágil. Quando você sai com essa percepção, mesmo implícita de um profissional de saúde, como que você se comporta? Ah, não percebo nenhuma mudança no meu comportamento, não. Vitão, obrigado pela colaboração. Isso é relato de muito paciente. Eu acho que minha coluna vai desabar. Eu acho que eu vou partir no meio. Eu acho que se com 50 anos eu tô com isso, imagine quando eu tiver 60, 70. De uma forma involuntária, o seu comportamento motor, a sua variabilidade motora, isto é, a forma como você se move, se altera. Como assim, Caio? Eu estou aqui de frente para você. Para eu dar um passo à frente, sem pensar, os músculos do meu tronco ativam primeiro, para sustentar o meu passo. Quando você está com dor, essa ativação é exacerbada. O músculo ele acumula muito mais lactato, ele entra muito mais em um processo que a gente chama de lipossubstituição. Ou seja, aquele tecido que era contrátil, que tinha uma massa muscular específica, aquele tecido começa a substituir a massa muscular por gordura. É o processo de lipossubstituição. A gordura é mais ou menos eficiente no processo de movimentação. Muito menos eficiente, não é mesmo? Então, automaticamente, a forma como você anda muda sem você perceber. Você não vê no espelho. São níveis de ativação muscular que entram em assincronia. Músculos que eram para estar mais tensos durante aquela tarefa estão mais relaxados e vice-versa. Músculos que eram para estar mais relaxados estão mais tensos e vice-versa. Um exemplo muito claro é o paciente que não consegue dobrar.
Eu peço, ele vai, dobra aí, joga o miniband no chão, peço para ele pegar para mim. Ele olha para minha cara e fala assim, você tá de brincadeira comigo, Caio? É piada? Não, eu quero que você experimente um fenômeno chamado paradoxo do movimento. O que esse fenômeno fala? O fenômeno fala o seguinte, de uma forma bem básica. Quando você começa a mover, você tem uma experiência. Quando você começa a repetir aquele movimento, você tem outra experiência. Pode ser que você comece bem e termine ruim. Pode ser que você comece ruim e termine bem. Pode ser que você comece ruim e termine ruim. Pode ser que você comece bem e termine bem. Isto é, o paciente começa a dobrar e o medo de dobrar vai fazer com que ele tensione mais a musculatura e ative músculos que eram para estar relaxados. E essa sincronia muscular, essa sincronia motora, vai fazer com que ele sinta mais dor por causa do medo. Ah, mas não tô com medo, é que eu não consigo mesmo. Vamos repetir para ver o que acontece? Aí ele, poxa, tá doendo, chega até a 8ª, 9ª, 10ª repetição doendo. Aí para, descansa um pouquinho, respira fundo, relaxa o abdômen, pega no abdômen do paciente. Você vê que o paciente está duro, está travado, porque foi ensinado a vida toda que a elegância é a postura correta, é peito estufado, bumbum empinado. Fica com hiperatividade dessa musculatura aqui, extensora da coluna, que quando a musculatura tem hiperatividade, tem mais ácido lático. Mais ácido lático, menos eficiência. E aí, você perde, olha só, cinesiofobia, isso, medo irracional do movimento. E aí, olha só, repete a segunda vez, a segunda série é mágica. Ele começa diferente da primeira, vai percebendo que quanto mais ele mexe, ele não fica pior. Ah, Caio, mas eu tô pior. Me prova que você tá pior. Eu tô sentindo mais dor. Eu não te expliquei que quanto mais a gente mexe, a gente provoca o tecido, que a sua dor pode mudar de lugar, pode se intensificar, subir, ficar mais forte em direção à coluna. Pode ser que você tenha mais dor mesmo, mas para você estar pior, você tem que começar a bloquear os seus movimentos que chegaram aqui. Como é que pode você chegou aqui com a hernia de disco sem conseguir fazer isso, e depois do movimento você está com mais dor, mas agora você virou Circo de Soleil, agora você consegue desviar o quadril, deslocar o ombro. Você percebe que tem uma incongruência na sua percepção do sintoma? Não, mas eu tô com mais dor. Eu não estou dizendo que você não está com mais dor. Mas eu te expliquei que aconteceram várias coisas no seu corpo até a dor se desencadear. E essas coisas, uma dessas coisas é a rigidez. Você está percebendo agora que você está com mais dor, mas a sua rigidez está diminuindo. Imagine que o seu nervinho aqui, ó, ficou apertado, ficou muito apertado, um sofrimento por 15 anos. Pô, quando foi o seu primeiro episódio de dor lombar na vida? Ah, eu tinha 15 anos, estava no ensino médio. E você acha que quantos episódios na sua linha do tempo você teve? Mais que 5, mais que 10? Ah, com certeza mais que 10. Praticamente todo ano eu batia na emergência. Todo ano eu ia na emergência fazer alguma coisa. Antes da emergência tentava remédio, às vezes melhorava, às vezes não. Quando melhorava eu ia na emergência, tomava medicação mais forte, melhorava. E aí eu tenho que te dizer o seguinte, a história natural estava agindo. Na maioria das vezes não foi a medicação. É a história natural. Quanto mais episódios de crise você tem, mais incapacitado você fica. A história natural vai ficando cada vez mais difícil de se concretizar. Então eu prego aqui que você que está em crise de dor de coluna, tenha calma, espere 6 semanas. Ela tende a se autorresolver. Se chegar na 6ª semana e você perceber que você não está melhorando, procure um fisioterapeuta músculo-esquelético. Porque esse fisioterapeuta vai agir da 6ª até a 12ª semana para não deixar você entrar num quadro crônico. Você entrou no quadro crônico, sua tomada está no 220. Se sua tomada está no 220, você está percebendo mais dor do que o normal. E eu tenho uma outra coisa para te dizer. Quanto mais tempo de dor, menor a relação com o tecido onde dói. Isto é, o local que dói não é o culpado do processo. Mas o seu cérebro, sim, é o culpado. Você está me chamando de maluco? Você está dizendo que eu preciso de terapia? Não estou te chamando de maluco, mas sim. Você vai lidar muito melhor com a dor se você fizer terapia. Então, para resumir tudo que eu queria falar hoje, nessa live, já estamos em 44 minutos aqui, eu vou ter que atender um paciente aqui agora. Eu vou resumir aqui para que fique bem claro, para que você não esqueça. Não é Caio que está falando isso, são os artigos científicos. Essa revisão sistemática de Brinjic et al. Te mostra que
Na maioria das vezes não adianta você fazer exame de imagem, você não vai encontrar a causa do problema, você vai encontrar alteração, mas é alteração relacionada à idade, carga de trabalho, atividade física, postura, nada que tenha correlação direta com sua dor. Ou seja, o exame de imagem não vai te ajudar. E muitas vezes ainda vai atrapalhar você, porque você vai ficar com mais medo, mais incapacidade, e toda vez que você tiver uma experiência de dor, você vai travar de novo, porque você não se expõe gradativamente com o auxílio de um fisioterapeuta. Você não consegue encarar a dor, enfrentar a dor. Você tem um comportamento evitador. E quanto mais evitador, pior para você. Esse outro artigo, provável regressão espontânea da hérnia de disco, te mostra que você viu lá no exame de imagem uma hérnia gigante e uma outra pessoa tem uma hérnia pequenininha. Não há relação direta entre intensidade de dor e tamanho da hérnia. Eu tenho hérnia gigante, eu tenho mais dor. Eu tenho hérnia pequenininha, eu tenho menos dor. Não há. Tem pacientes que têm uma pequena protusão e uma dor excruciante, dor incapacitante. Tem um paciente que tem uma hérnia gigante e não sente nada. Não é essa a correlação. E o que esse artigo mostra é o seguinte: quanto maior a sua hérnia, maior a chance de reabsorção. Quanto maior a sua hérnia, mais o seu sistema imunológico vai lá degradar aquele tecido, porque entende como um corpo estranho. Tem um outro artigo que eu não achei aqui agora, mas que assim que eu achar eu vou botar nos stories também, que é do processo inflamatório nas regressões de hérnia de disco. Não lembro o ator, mas me cobrem, se eu não postar, vai estar nos stories. Mostra o seguinte: muita gente que chega na crise de hérnia de disco ouve de um profissional assim, ó, fisioterapeuta, ortopedista, médico, tá muito inflamado. Vamos desinflamar isso aí? Vamos tomar uma medicaçãozinha, né? E aí você começa a tomar um anti-inflamatório, você diminui a dor, aí você para o anti-inflamatório, a dor volta danada. Quem já passou por isso aí? Quem tem paciente que relata isso pra você? Isso acontece demais. E sabe por quê? Se você não tem nenhuma síndrome metabólica, nenhuma síndrome reumática, nenhuma doença, você é um indivíduo saudável, tá? Você não tem nenhum fator antinuclear que indique um processo reumático acontecendo, a inflamação tem início, meio e fim. A inflamação não dura 3 meses. A inflamação responsável por uma dor nociceptiva dura cerca de 3 semanas. O corpo autorresolve. Se você colocar um anti-inflamatório, você acha que está ajudando. Mas o que o anti-inflamatório faz? Vamos falar Arcoxia, Etoricoxib, as drogas mais comumente utilizadas. Eles fazem a inibição da adesão plaquetária. Isso quer dizer que ele chega nas suas plaquetas e impedem ela de entrar em adesão. Traduzindo para você, a ferida que está cicatrizando por causa da inflamação está sendo atrapalhada porque você está tirando a inflamação do processo. Esse artigo mostra que a inflamação parece ser, lembre, eu falo num processo probabilístico, eu falo de probabilidade, eu não te dou certeza de nada. E por que eu não te dou certeza? Porque a ciência se trata de reduzir as incertezas para que a gente erre menos, não de te dar verdades absolutas. Então acaba que quando eu falo de probabilidade, quer dizer que a inflamação parece ser uma coisa boa para você que está com hernia de disco. Que é através da inflamação que acontece a quimiotaxia, através da quimiotaxia que o macrófago vai lá degradar aquele tecido que está sendo identificado como corpo estranho. Então, às vezes o anti-inflamatório dá aquela redução de dor, mas está atrapalhando o seu processo. Você está mascarando um processo que vai ser resolvido com o movimento. E lembre, tem um first line care, tem o que eu falei aqui na live, né? Tem uma linha inicial de tratamento. E a linha inicial para as hérnias verdadeiras, menos de 1% do total, são 8 semanas de fisioterapia. Chegou na 4ª, na 5ª semana, o paciente não está respondendo, anestesiologia. Medicação não fez efeito, bloqueio transforaminal. O paciente passou a responder à fisioterapia, tratamento bem sucedido. Mesmo com bloqueio, não respondeu à fisioterapia, aí a gente tem que pensar em cirurgia. Então, cirurgia é a última instância. Às vezes o paciente acha que a cirurgia para hernia de disco é o melhor tratamento possível, mas com risco. E não é assim. Quando mais uma vez, The New England Journal of Medicine mostra que tratamentos de dor ciática, né, de dor por hernia de disco, conservador e cirúrgico, é igual ao longo de um ano. Estudo de New England Journal of Medicine mostra que se você não fizer nada, em 86% dos casos vão estar melhores. Quando a gente tem essas informações, a gente não bota medo no paciente. Quando o paciente não tem medo, a gente não cria um robozinho evitador. A gente encoraja o paciente
e deixa ele com um comportamento enfrentador. Então, acho que eu não esqueci nada, né? Hoje você aprendeu quando se preocupar em relação a uma dor irradiada na perna, uma dor cervical irradiada no braço por hérnia de disco. Hoje você aprendeu quais são os sinais para se preocupar de gravidade, eu mostrei todos eles aqui. Hoje você aprendeu qual é a abordagem para esse tipo de dor baseado em ciência, não baseado em achismo. Então, estou cansado do paciente entrar por aquela porta ali, ó. O paciente entra por aquela porta e fala, estava fazendo ozônio retal. Aí eu respiro fundo internamente. Você está fazendo ozônio por quê? Porque é bom para dor. Eu, tudo bem. Estava fazendo ventosa, com sangria. Estava fazendo por quê? Porque é bom para dor. Estava fazendo liberação miofascial, melhorava, que era uma beleza. Eu, e por que tá aqui? Porque 72 horas depois eu estava bem, eu estava ruim de novo. Eu, tudo bem. E não pense que eu estou falando isso porque eu não gosto dessas técnicas não. Agora vamos partir de um princípio. Você está tratando um paciente com dor, geralmente crônica. Vamos dizer que seja esse 1% que é a hérnia de disco verdadeira. Relaxar o paciente vai ser bom. Quer deitar ele, botar agulhinha de acupuntura, fazer ventosa, relaxar todos os músculos da coluna. Maravilha, né? Coisa boa. Só que o paciente depende de você. Quando o paciente chega em casa, que ele está com dor de novo, ele tem que pagar você de novo para fazer o processo. O processo é dar um top, que você acabou de fazer. Isto é, você está agindo no sistema nervoso periférico para estimular o central. Quando você age como eu acabei de agir, te passando informação baseada em ciência, você age num processo modulatório que é top-down, que você estimula o sistema nervoso central para que ele analgesie o sistema nervoso periférico. Isso é um recurso que o paciente tem cognição e entendimento. Se ele tem entendimento sobre o problema, ele fica mais tranquilo, ele tem mais modulação de dor. Então, eu estou agindo dando poder ao paciente, empoderando o paciente, para que ele encontre os recursos para melhora. O paciente precisa desestressar, precisa relaxar? Ele precisa. Para isso tem terapia. Ele aprende na terapia como fazer o autoprocesso de relaxamento, o autoprocesso de controle de ansiedade, o registro de pensamentos catastróficos que geralmente são irracionais, totalmente equivocados na maioria das vezes. E isso dá controle a ele. Eu vou para BH, vou pro Rio, vou chegar no embarque, estou ansioso, estou me tremendo, boca seca. Por quê? Porque o avião da Chapecoense caiu. Porque Marília Mendonça, que Deus a tenha, rainha do sertanejo, faleceu. Eu entendo, seu pensamento é plausível, é racional. Qual a alternativa que você tem para isso? Eu vou de carro para BH, vou pro Rio. Vamos trazer a prevalência de acidente aéreo versus automobilístico nesse trecho de viagem? Você vai ver cerca de 800% mais de acidentes com mortes indo por terra do que indo pelo céu, do que indo de avião. Ou seja, o pensamento ele não é irracional, mas probabilisticamente ele te gera mais insegurança voando e mais insegurança dirigindo e menos insegurança voando. E aí você acaba instantaneamente com aquele pensamento e você diminui a ansiedade, diminui o estresse e consequentemente você tem modulação analgésica do cérebro. Eu estou dando poder ao paciente com informação. Informação é tratamento. Ontem eu atendi um paciente com dor no cotovelo. Disseram para ele que era epicondilite. Dor no cotovelo crônica, já tomou infiltração. E só informação. Eu não fiz nenhum procedimento. Foi online, eu não fiz nenhum procedimento nele. Eu não fiz nenhum movimento nele. Eu só dei educação sobre a história natural e falei e fiz o make sense of pain, né, para ele entender que se fazia sentido aquilo que eu estava explicando. Ele falou assim: Caio, você relatou exatamente o que aconteceu comigo nos últimos 2 anos. Então, ele já está com a expectativa de que eu não vou curar ele, mas que ele vai controlar o problema dele. E que se ele não fizer o que eu pedi para ele fazer, muito provavelmente o curso evolutivo da dor no cotovelo dele vai ser episódico e recorrente, porque ele não vai saber o que fazer para controlar. Ele não vai entender os fatores contextuais que estão interferindo na dor dele. Então, informação é tratamento. Informação é tratamento. Imagine se ninguém tivesse vacinado para a Covid. Se todo mundo continuasse achando
que ia botar um jacaré no corpo, que ia botar um chip, que a China ia controlar o mundo. Imagine como é que estaria. A Omicron passando em vacinados, infectando, mas morrendo menos. Se essa galera não tivesse vacinada, o que iria acontecer? Então, informação é tratamento. Agora, além da informação, tem que ser de qualidade, baseada em ciência. Não é aqui dizendo que eu sou contra essas técnicas que eu citei. Não, pessoal. Agora, eu acredito que, eu tenho um dia no ano, geralmente no final do ano, que eu abro um Health Day, Dia da Saúde. Esse Dia da Saúde é um serviço que eu presto que não tem nada a ver com o tratamento da dor. É um serviço para redução de ansiedade e estresse, onde eu faço regulação do sistema nervoso autônomo, fazendo com que esse paciente durma melhor, relaxe mais a musculatura e se desestresse menos. Se esse paciente que está pagando o meu Health Day me fala de alguma dor, aí o processo é tratamento da dor. Você acha que eu não uso liberação miofascial, acupuntura, osteopatia, terapia manual nesse Health Day para o paciente relaxar? Mas o que eu estou vendendo? Eu estou vendendo para que ele relaxe, ele está me procurando para relaxar. Pô, cara, cheguei do trabalho agora, estou morto, o dia foi muito pesado, preciso deitar nessa sua maca para você fazer aquelas coisas. Eu não estou vendendo tratamento da dor. Agora você está com um paciente vendendo, sou especialista em hernia de disco e tratamento da dor. O paciente chega para você, você deita ele e coloca a ventosa nele. Será que não tem uma coisa mais eficaz e que dê mais poder para o paciente para você fazer? Você deita o paciente, começa a torturar o bichinho com liberação miofascial. Você deita o paciente, começa a colocar acupuntura. Ah, mas o artigo chinês lá tem dizendo que a acupuntura é efetiva no tratamento da dor. Rapaz, desconfie da metodologia desses artigos chineses aí, viu? Mas enfim, não sou contra, tenho a formação, utilizo quando indicado. Mas não estou vendendo tratamento da dor. Quando o paciente vem comprar tratamento da dor, eu mostro para ele como vai ser o processo. Eu mostro o melhor cenário. Qual o melhor cenário? Você vai melhorar muito rápido, em 15 dias você só vai me ver 3 vezes. E eu mostro para ele o pior cenário. Seu tratamento leva 1 ano. Não quer dizer que você vai vir aqui toda semana. Mas você vai fazer 12 atendimentos nesse intervalo de 1 ano. Você vai vir 2 vezes na semana essa semana. Semana que vem você vai vir 1 vez. Depois você vai vir com 15 dias. Depois com 30, 45, 60, 90, 6 meses. Você vai fazer 12 sessões em 1 ano. Agora, se você não fizer o que eu te peço em casa, você jogou seu dinheiro no lixo. Ah, Caio, mas se eu fizer 3 vezes por semana não é mais rápido? Não é mais rápido. Se o cara tá dizendo que é mais rápido para te vender 5 sessões por semana, ele tá querendo ganhar seu dinheiro só. Ele não tá pensando em você. Ele não tá trabalhando baseado em ciência. Então existe o melhor cenário possível e existe o pior cenário possível. O paciente tem que estar ciente para ele se programar. Se for esse cenário aqui vai ser muito bom. Se for esse cenário aqui, talvez eu não consiga. Então, quando o paciente está com clareza das informações, ele consequentemente compra mais de você. Beleza? Falei com uma zorra, né? Me cobrem os artigos que eu citei, tá? Na caixinha. Já deixei a caixinha nos stories. Vou colocar esses 2 aqui que tá na tela e vou buscar o de que inflamação é coisa boa nesse processo, tá? E vou deixar para você clicar no link dos artigos. Alguém tem pergunta? 3 minutinhos aqui que eu vou voltar a atender. E aí, alguém tem pergunta? 10 pessoas, 4 horas da tarde. Leandro, Patrícia, Joyce. Joyce, bem-vinda, sempre participativa aqui. Grande Dadal, beleza, meu irmão? Como estamos? O Wallace, Edmar, sempre presente, Camaleoa, Thierry, Tainá Marcelli e Andréa Souza. Alguma pergunta, pessoal? 2 minutinhos aí que a gente responde qualquer pergunta. Grande Suzane, Lore, Leonardo, Guilherme Câmara. Guilherme é de BH, né? Que bom. Eliane Cardoso. E aí, alguma pergunta? Perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva, eu vou jogar no Spotify, no Apple Podcasts daqui a pouco, tá? Você conhece alguém com hernia de disco, já clica e encaminha para essa pessoa assistir essas informações, tá? Cadê? Não tem pergunta, né? 1 minutinho aqui. Então só Joyce, muito obrigado. Obrigado, Joyce. Obrigado você por estar aqui nesse horário, tá? Aproveitei essa brecha. Então é isso, pessoal. Essa foi a live sobre hernia de disco. Lembrando, quinta-feira às 8 horas, eu e Dr. Márcio Magalhães vamos falar aqui sobre profissão, dor e evidência.
A live vai começar às 8 horas, a gente vai tentar arrastar por 1h30, tá? Então estejam presentes aqui, quinta, às 8 horas. Seja seguidor, paciente, profissional, acho que vai ter muita informação que vão ajudar vocês. Marcinho, para mim, é um dos melhores fisioterapeutas do país em tratamento de coluna e dor, tá? Então é isso. Grande abraço. Movimento é vida.